Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Para começar essa edição, vamos falar sobre a varíola dos macacos, mais precisamente sobre os sintomas desta doença que tem preocupado muita gente e que também tem sintomas parecidos com os da catapora. Então, confira agora como identificar as diferenças. Estas imagens são de um menino de 10 anos com varicela, a conhecida catapora. Só na escola onde ele estuda há mais 3 crianças com a doença. Dados da CESAL apontam 157 casos em 2022 até agosto. Situação que tem assustado as pessoas, já que os sintomas são muito parecidos com os da monkeypox. Erupção cutânea, febre em alguns casos, né, são semelhantes. O que vai diferenciar uma da outra é a avaliação médica. Então é muito importante reforçar a população que, em caso de aparecimento de erupções cutâneas, deve-se procurar o auxílio médico para fazer essa investigação. A maioria dos casos de monkeypox confirmados no estado é daqui de Campo Grande. São 42 no total. Desses, 7 foram confirmados só no último dia 8. O boletim divulgado nesta sexta-feira aponta ainda que há 5 casos confirmados de monkeypox em Dourados, 2 em Aquidauana e 1 em Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Costa Rica, Ponta Porã e Três Lagoas. São 54 casos confirmados no estado. Há ainda 73 sob suspeita. O primeiro foi confirmado em maio. Em junho foram 2, julho 14, agosto 133 e setembro até agora 50. Quase 70% dos casos atingem pessoas com idades entre 20 e 39 anos. O contato físico, o contato íntimo direto com uma pessoa que possui lesões é a principal forma, né? Porque a transmissão ocorre principalmente pelas secreções das lesões. O contato também com objetos contaminados de uma pessoa suspeita também pode causar a transmissão da doença. Por exemplo, toalhas de banho, roupas de cama, né? Os lençóis. Conforme Danila Frias, ao perceber os sintomas, além de procurar atendimento médico, é importante se isolar. E esse isolamento não é apenas dos familiares e também dos animais de estimação, porque mesmo que a doença seja conhecida como varíola dos macacos, é importante reforçar que os macacos eles não estão relacionados com essa transmissão atual, né? A transmissão atual está ocorrendo entre seres humanos, mas nós já temos relatos, né, de casos de transmissão da varíola, né, da monkeypox, do ser humano para animais de estimação, que no caso foram cães. Inclusive, nós temos um caso no Brasil, no estado de Minas Gerais. Ela menciona que o tratamento para ambas as doenças é sintomático, ou seja, o esperado é que em até 10 dias haja cura. Não há pacientes graves no estado e nenhum surto. O estado ele não encontra sim surto, nós temos casos, né, todos acompanhados, mas a gente não considera, até porque a transmissão comunitária ainda da doença ela ainda está sendo analisada, né, os casos aqui em Campo Grande apenas, porque alguns, né, o paciente acaba não relatando vínculo, então todos esses casos eles estão sendo avaliados. Você sabia que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão? E esse é só um dado estimado da Organização Mundial da Saúde. Para quem vive essa realidade, muitas vezes, encontrar um antidepressivo compatível não é uma tarefa fácil. A boa notícia é que agora um teste genético promete aumentar as chances de sucesso do tratamento. O teste se propõe a analisar as características genéticas do paciente para determinar como ele processa os medicamentos. Além disso, o exame avalia hábitos de vida que possam interferir na resposta do organismo a cada fármaco. E é justamente o conjunto dessas características que o Pharm1 avalia e ele acaba dizendo no final: use esse medicamento com cuidado, ajuste a dose ou não use esse medicamento. Uma solução que, segundo o especialista, tem melhorado bastante a rotina de quem usa antidepressivos e ansiolíticos. Existem mais de 200 opções de remédios para tratar a depressão. E segundo um estudo publicado na revista especializada Frontiers in Pharmacology, cerca de 50% das pessoas não se adaptam ao primeiro medicamento e, por isso, costumam desistir do tratamento. Mas o teste genético promete reduzir essa estatística. O que ele faz é aumentar as chances de que quando o médico prescreve o medicamento, ele acerte. Ou seja, a pessoa tem maior chance de sair da depressão
porque o medicamento está ajustado para o perfil dela e para os hábitos de vida dela, assim como também aumentam as chances de haver menos efeitos colaterais. O teste farmacológico permite que o médico faça a prescrição personalizada para cada pessoa, não apenas em casos de depressão, mas de várias doenças. O exame avalia os mais de 27 mil medicamentos aprovados pela Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Então, é um exame que se propõe, na verdade, a integrar a vida do paciente, porque nós não temos de forma isolada só a pressão, nós não temos só de forma isolada o colesterol alterado, nós temos a depressão e, provavelmente, outras doenças. O especialista diz que a pessoa não precisa necessariamente ter uma patologia para realizar o teste feito por meio de análise de sangue ou suave oral apenas uma vez na vida. Segundo ele, é até interessante que se faça cada vez mais cedo. Taiwan, num determinado momento, decidiu que todas as crianças fariam o exame, porque o risco de ter uma reação a um anticonvulsivante era muito alto. Valia a pena fazer o exame nessas crianças. O teste do pezinho é um exame feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê e que permite identificar doenças graves. A fibrose cística é uma delas, que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Hans Peter tinha 1 ano e 8 meses quando foi diagnosticado com fibrose cística, uma doença genética incurável que compromete o funcionamento das glândulas que produzem muco, suor e enzimas pancreáticas. Tosse crônica, suor salgado, problemas digestivos, diarreia, falta de ar, a criança não ganha peso, fica com aquele abdômen dilatado. Então, são alguns sintomas que, dependendo do quadro, que se repetem, pode achar que é outra situação, né? E aí a criança vai para o hospital, o médico trata o sintoma, só que a doença permanece. E aí chega ao ponto que vem até a óbito. O tratamento da fibrose cística é realizado no Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAI de Campo Grande, com uma equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeuta, pneumologista, gastroenterologista, geneticista, nutricionista, psicólogo e assistente social. Na parte de fisioterapia, eu oriento desde a lavagem nasal, que é muito importante, essencial, até a parte das inalações, que fazem parte, né, da fisioterapia e do protocolo, são as inalações hipertônicas, com o objetivo de prevenir as complicações pulmonares. O ambulatório do IPED APAI tem cadastrado 50 pacientes com fibrose cística no estado. O tratamento evoluiu bastante nas últimas décadas, o que garante aos pacientes vida mais longa e de boa qualidade. Não me atrapalha. É só você ter consciência em tomar todos os remédios, os medicamentos e fazer todos os tratamentos que você vai ver uma vida normal. O diagnóstico precoce evita as complicações da doença e internações recorrentes. Nós temos pacientes que vêm muito tardio, com uns 20 anos, 22. O que acontece? Eles tinham muitas internações, tinham um diagnóstico errado, às vezes era tratado como bronquite, como uma outra, e não descobriam o diagnóstico, e aí até que o médico começa a investigar. No mês de conscientização sobre a fibrose cística, o alerta dos profissionais de saúde e da associação que representa os pacientes é para a importância da realização do teste do pezinho, que detecta esta e uma série de outras doenças. Muito importante fazer o teste do pezinho, né, de preferência até o 5º dia de vida do bebê. E ele faz o diagnóstico de muitas doenças que quanto mais cedo, né, são tratadas, um resultado, a criança ela vai ter uma qualidade de vida muito boa. O diagnóstico também pode ser realizado através do teste de suor, exame que também é oferecido na unidade. Não basta ter toda a ferramenta, mas as famílias elas têm que saber trabalhar com essas ferramentas, né? E a APAI ela dá toda essa estrutura, não só da equipe multidisciplinar, mas também de toda a parte de medicamentos.
Ainda falando sobre saúde, o contraste, que é um produto utilizado para realizar uma série de exames de imagens, está em falta em hospitais e até sendo racionado em laboratórios particulares de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Márcia está internada no hospital universitário faz 11 dias. Ela teve um infarto e necessita fazer exames urgentes. Muitos pacientes estão aqui há mais de 30 dias esperando para fazer o exame de cateterismo, fazer um eco, e não tem nenhuma providência por falta de medicação, o contraste. Para realizar muitos exames de imagens, é necessário esse produto, o contraste, à base de iodo. Em torno de 50% dos exames, eles têm a necessidade do contraste. Contrastar o órgão dos demais órgãos para que tenha a análise mais fidedigna do laudo que vai ser feito. Mas o contraste acabou em muitos hospitais. O Hospital Regional, por exemplo, já vinha usando o produto de maneira racionada desde julho e recentemente acabou. Em julho, o Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que, de fato, existia uma escassez, desse insumo devido à falta de matéria-prima que é produzida na China. E nós já iniciamos o contingenciamento, mas o nosso estoque se findou definitivamente em agosto. O Hospital Regional realiza por mês, em média, 500 exames de imagens. A diretora financeira do hospital diz o que está sendo feito em relação aos pacientes que precisam dos exames. Principalmente a nível de vasos sanguíneos para verificar isquemias, falta de circulação, é inviável fazer sem o contraste. Os demais exames estão sendo feitos sem o contraste. Mas isso prejudica, o diagnóstico? Sim, prejudica o diagnóstico. A direção do Hospital Regional afirma que no ano passado solicitou a compra do produto junto às autoridades federais. Mas enquanto não se resolve essa questão mundial da falta do contraste, o hospital está tentando conseguir a mercadoria de duas formas. Nós estamos em busca, nós recebemos uma informação de um fornecedor que teria uma apresentação um pouco diferente da nossa, então nós já fizemos essa adequação, que seria de Goiás. Então, o nosso processo está em andamento. Houve uma apreensão de uma quantidade considerável, que no Hospital Regional, por exemplo, seria suficiente para abastecer para em torno de 2 meses. Que foi em Corumbá, uma apreensão feita pela Polícia Federal. Foi feita uma requisição, um ofício, não só do hospital, mas também aqui pela Secretaria. A Secretaria já reiterou. Nós estamos aguardando o desembaraço da parte da Receita Federal. Os laboratórios particulares também já sentem a escassez do contraste. Neste laboratório, na região central de Campo Grande, restam 1.500 ampolas de 100 ml. Geralmente o estoque é bem maior. Em torno de 5.000 frascos a gente teria em estoque facilmente. O jeito também está sendo racionar o produto. Como está sendo racionado pelos fornecedores, a gente acaba também em escala racionando. Em pacientes que teria que ser usado 100 ml, a gente usa 60, usa 70 ml, para não prejudicar a imagem. Ainda em Mato Grosso do Sul, olha que iniciativa bacana. Uma blitz educativa no centro da cidade de Dourados incentiva e orienta motoristas sobre a campanha Setembro Verde, também conhecida como conscientização da doação de órgãos. O mês começou com diversas ações de conscientização da campanha Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos e tecidos. Com o apoio da Guarda Municipal, uma blitz educativa foi realizada na Avenida Marcelino Pires, em frente à Praça Antônio João, no centro de Dourados. Participaram da ação acadêmicos da área de saúde e de instituições de ensino, além de funcionários do Hospital da Vida. A gente está com a equipe dos estudantes acadêmicos do curso técnico de enfermagem, apoio, parcerias com algumas universidades que veio prestar apoio na divulgação, na panfletagem. Então hoje aqui a gente está fazendo orientações, está ferindo pressão, está dando suporte à saúde, orientações de demais situações de saúde também, orientando a população e explicando um pouquinho mais sobre esse assunto e a importância desse assunto, da abordagem desse assunto, que é um assunto muitas vezes delicado, que às vezes as pessoas não querem abordar, mas é importante falar, é importante discutir
discutir a importância desse assunto, que é salvar vidas. É importante deixar claro em vida a sua vontade de ser um doador ou doadora de órgãos. Falar para familiares e amigos, porque no pós-morte os únicos que poderão decidir serão seus familiares. Por isso que a gente sempre diz a importância de falar sobre isso abertamente e explicar que o importante é durante a vida. A gente tem que falar tudo que a gente fala durante em vida, amar em vida e salvar na hora da morte, talvez, né? E gerar mais vidas. Então, o importante seria falar sobre isso, porque essa vai ser uma decisão da família. Porém, não é qualquer pessoa que pode ser doadora. Mas antes da captação, uma equipe multifuncional da CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos e Tecidos, para transplantes do Hospital da Vida, analisa caso a caso. Então ele vai acompanhar quando ele é um possível morte encefálica, a CIDOT já entra em trabalho, ela tem um médico, tem uma equipe formada pelo serviço social, psicologia, enfermeiros, pessoas capacitadas para avaliar este paciente e abrir o protocolo de morte cefálica. Esse protocolo é assistido dentro da UTI, o médico acompanha esse paciente, vai ver se ele tem condições de ser ou não ser doador, passa por todos os testes possíveis. E aí sim é abordada a família, se há o interesse ou não de ser um doador de órgãos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 50 mil pessoas estão na fila por um transplante no país. Cirurgias de córnea e rim são as que mais têm pacientes em espera. Para finalizar a programação, no dia 27, será realizada na Câmara Municipal uma audiência pública para reforçar e levar ao conhecimento da população a importância de ser um doador ou doadora de órgãos. Um estudo avaliou 44 países, incluindo o Brasil, para saber qual seria o melhor para se aposentar, considerando fatores como saúde, bem-estar econômico, renda dos benefícios de previdência e qualidade de vida. Qual posição será que a gente apareceu, hein? Olha só. Para quem planejava se aposentar este ano, a disparada nos preços de energia, combustíveis, alimentos e moradia precisou rever seus conceitos. Isso porque, de acordo com a consultoria, Natixis Investment apontou 2022 como um dos piores anos da história recente. Em todo o mundo, o envelhecimento é um dos fatores a tornar cada vez mais difícil ter boas condições de aposentadoria, já que pressiona a taxa de dependência, ou seja, o quanto os mais velhos dependem da mão de obra em idade ativa para financiar seus benefícios previdenciários. Em um ranking global, onde países como Estados Unidos, Austrália, Alemanha, França, Portugal, Japão, Rússia, China e Canadá foram avaliados, a Noruega é o melhor país para se aposentar. A Suíça aparece em segundo e a Islândia na terceira posição. O Brasil é o 43º país entre as 44 economias avaliadas da consultoria, perdendo apenas para a Índia. Em contrapartida, o Brasil aparece em primeiro lugar no quesito taxa de juros, que garante uma remuneração maior para a poupança feita para a aposentadoria. Sem contar que os aposentados brasileiros sofreram principalmente no quesito bem-estar econômico. Mas quando se considera o peso da população mais velha sobre a economia, o país está em quinto lugar. Educação, cultura, saúde e infraestrutura foram quesitos levados em conta na escolha dos locais. E você vai ver depois do intervalo. Em época de eleições, é preciso combater as fake news e os ataques virtuais. Conheça uma delas. E ainda, com a febre das figurinhas, São Paulo agora tem um point para que os colecionadores possam trocar e se divertir em um dos cartões postais da cidade. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta. Para comprovar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação, o TRE apresentou o procedimento de auditoria de funcionamento das urnas. Olha só. A apresentação do sistema foi feita na presença de representantes de partidos políticos, auditores e também pessoas ligadas ao Tribunal Regional Eleitoral. Conforme o juiz, da véspera para o dia das eleições, vão ser sorteadas ou indicadas por partidos 23 urnas no estado para passar pela verificação. Os dados computados nelas vão ser comparados com
com outros 2 sistemas, um deles manual. Ao final do dia, o resultado tem que ser igual aos 3, ou seja, se demonstra que o voto lançado na urna eletrônica é exatamente igual ao resultado que se fosse lançado na urna antiga, na urna de papelão ou o voto em papel, como a população gosta de chamar. Tudo é feito dentro de rigorosos sistemas para garantia da segurança, para que se comprove a eficácia da urna eletrônica. Primeiro, as urnas elas já são lacradas nas semanas anteriores à eleição. Essa urna é trazida no sábado aqui para o fórum eleitoral. No fórum eleitoral ela é colocada numa sala que é lacrada. Esta sala fica passando a imagem dela no YouTube 24 horas, para não falar que ninguém mexeu nessas urnas. E no dia da eleição é tirado o lacre da sala e essas urnas então são colocadas para a prova, como os senhores estão vendo hoje aqui. É importante mencionar que o sistema eleitoral brasileiro é considerado totalmente seguro, até porque não há nenhuma conexão com a internet, por exemplo. As urnas eletrônicas são espécies de calculadoras. Ou seja, ela não tem interligação com sistema nenhuma, ela é fechada. Simplesmente se lança os votos, ela totaliza, ou seja, uma calculadora literalmente. E aí fala assim, mas como que é feita a totalização em Brasília? Não, a urna eletrônica, que é uma calculadora fechada, ela tem 2 antigos, aquilo que a gente chamava de disquetes, os antigos disquetes. Hoje tem outros sistemas, outras denominações, mas um deles é retirado e colocado no sistema para totalização, sendo que o outro fica na urna lacrado, que se qualquer partido político quiser contestar essa urna eletrônica, ele tem um prazo de 60 dias depois da eleição para contestar cada uma das urnas eletrônicas. E olha só, em época de eleições, as notícias falsas e os ataques virtuais entre candidatos e apoiadores ganham maior destaque. E uma das formas de combater as fake news é registrar uma ata notarial. É falsa, mas tem um poder. Segundo a pesquisa Datafolha, 60% dos brasileiros acreditam que as fake news, notícias falsas, podem influenciar o resultado das eleições. Elas são propagadas de preferência pela internet, principalmente em Facebook, Instagram e WhatsApp. Nós temos que tomar cuidado em compartilhar material que a gente não sabe a procedência, não sabe se é verdade ou não. Uma das formas de combater as fake news é não compartilhar o material caso não tenha certeza da veracidade. Outra maneira é registrar uma ata notarial. A ata notarial é um documento público, elaborado por um tabelião de notas, que faz a constatação por meio dos seus sentidos, acerca de fatos, documentos. Tem uma linguagem não apenas visual, mas também faz a transcrição daquelas informações que constam em eventuais áudios, documentos, ligações, telefonemas. A ata notarial tem um preço em cada estado. Aqui em Mato Grosso do Sul, custa R$ 425,80. O documento pode ser feito diretamente nos cartórios ou então pela internet. O site é e-notariado.org.br. Em Mato Grosso do Sul, o registro de atas notariais cresceu nos últimos anos. Em 2016, eram 274. Em 2018, 432. Em 2020, 882. E neste ano, já são 810. Segundo o presidente da Associação dos Notários e Registradores, não é possível saber quantas dessas atas foram registradas só para combater as fake news. Mas ele ressalta a importância do registro. Print apenas lá da tela, do celular, ou uma simples foto ali da situação de um site ou de uma rede social, ele não tem a segurança da ata notarial. Ele não é classificado dentro como um meio de prova robusto. Até porque, dentro da perspectiva do direito digital, eletrônico, ele estaria sujeito à manipulação, à adulteração, o que não ocorre no caso da ata notarial. E a polícia sempre faz o alerta que fake news é um crime. Ameaça, injúria, calúnia, difamação. Assim como no mundo físico existem as regras, no mundo virtual igualmente. É possível registrar seu boletim de ocorrência, registrar denúncia. E olha só, a capital de Mato Grosso do Sul tem a 5ª maior valorização imobiliária do Brasil.
Em julho, os imóveis em Campo Grande valorizaram 0,82%, número importante frente à desvalorização de 0,56% no metro quadrado registrado em junho. A região mais valorizada é a do Prosa, com preço médio do metro quadrado em R$ 6.575, seguida pelo Centro, Segredo, Lagoa, Ayanduizinho e Imbiruçu. Os dados foram divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP. No acumulado do ano, a valorização imobiliária aqui em Campo Grande atingiu 6,94%, o quinto maior índice entre as capitais pesquisadas. Percentual maior que a inflação no período, que ficou em 5,89% no acumulado de janeiro a julho na capital sul-mato-grossense. No ano 2020 e 2021, nós tivemos um excelente resultado no mercado imobiliário. E nós estamos recompondo hoje preços de terrenos, insumos que também subiram. Isso aí impactou positivamente. Outro fator destacado pelo presidente do Sindicato da Habitação é a força do agronegócio, que tem reflexos nos demais setores. A partir do momento que o agronegócio está forte, e esse resultado ele pulveriza em toda a área econômica, fazendo com que a cadeia produtiva e a cadeia de comércio, toda ela venha a ter um crescimento. Fatores que aqueceram o mercado imobiliário, especialmente para grandes empreendimentos. Já para os próximos meses, os pequenos construtores podem ter retração no volume de novos empreendimentos. As grandes construtoras, elas têm a capacidade de comprar no atacado para vários empreendimentos, então elas seguram um pouco o preço, mas as margens devem diminuir. As margens diminuindo, existe a possibilidade de ter uma redução de oferta num prazo de 12 a 24 meses. Você sabe o que é moda sustentável? É um modelo de produção que preza pela sustentabilidade e pelo consumo consciente, minimizando os impactos sociais e ambientais de forma global e tem como objetivo ter uma relação que una o mundo fashion à produção consciente. E atualmente quem tem investido nesse ramo tem visto resultados, assim como quem tem adquirido. Muita gente torcia o nariz há um tempo atrás quando se falava em compras em brechó. Hoje em dia, esse tipo de negócio vem crescendo nas mais diversas cidades brasileiras, tanto para roupas infantis quanto para as adultas. E quem viu um filão nesse negócio foi a Manuela, que abriu não só um, mas 2 negócios voltados para as roupas recicladas. A moda sustentável ela está crescendo, né, cada vez mais. O pessoal ele tá perdendo o preconceito, principalmente quando eles vêm visitar a loja, né? Tem muitos brechós bem legal por aí. Daí as pessoas vêm, mas é usada mesmo, essa peça é usada. Tudo vai muito do cuidado, né? Na hora da triagem, da escolha da peça, para ficar uma coisa bem legal, os produtos bem novinhos, sem avarias. Infantil e adulto. O importante é fazer a moda girar. Assim, você tem looks novos a todo momento e também ajuda a economizar. Hoje, os brechós não são mais só físicos. As lojas da Manuela, por exemplo, via redes sociais, vendem os produtos para o Brasil inteiro. Hábito que começou no período do lockdown da pandemia e continuou. Toda segunda-feira a gente faz live do adulto, toda quarta a gente faz live do infantil. O pessoal gosta muito de comprar pelas lives, até pela flexibilidade que a gente tem com as entregas também, né? E é bem legal. A pandemia trouxe muito isso, né? Das pessoas comprarem em casa, no conforto de casa e não precisar se deslocar, principalmente com criança pequena, né? No brechó ainda há vantagens de se levar também as peças de quem não usa mais e deixar por um tempo lá. E quem sabe assim ainda render um dinheirinho. A gente trabalha em consignação, as pessoas deixam as peças aqui, é tudo cadastrado num sistema e daí a cada 30 dias vai gerar um crédito das peças que venderam no mês anterior. Roupas novas e usadas. Os brechós hoje em dia são uma forma de empreender, reciclagem de roupas e também fazer com que a moda sustentável continue, tanto no infantil quanto no adulto. Quando o assunto é economia, muitas vezes precisamos nos adequar ao cenário atual. Principalmente agora, com tantas altas nos preços, mudar é mais do que necessário. Pelo segundo mês seguido, o índice de inflação oficial do país ficou negativo. Fechou o mês de agosto em menos 0,36%,
Segundo o IBGE, no ano o IPCA está abaixo de 10%, puxado pela queda no preço dos combustíveis. Mas quando vai ao supermercado, o consumidor sente outro efeito e começa a trocar os produtos por outros mais baratos. Até porque, enquanto nos últimos 12 meses a queda acumulada do preço dos combustíveis ficou em 7%, o aumento dos alimentos foi quase o dobro. Segundo o Conselho Federal de Economia, com uma situação como essa, não dá para evitar a queda no poder de compra. Produtos que mais subiram são produtos utilizados em grande escala pela maioria da população. Podemos citar o leite, o arroz, o feijão, o açúcar, o óleo de soja, também a carne. Um estudo divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados aponta que 67% dos brasileiros trocaram as marcas que costumavam comprar por marcas mais baratas. 78% trocaram as marcas de alimentos básicos, como arroz, feijão e açúcar. E 52% pesquisam mais antes de comprar. O levantamento também aponta que 36% dos brasileiros deixaram de comprar carnes e peixes e 33% não consomem mais laticínios e frios. Com a ausência de carne, muitos brasileiros têm substituído a proteína por ovos, o que elevou a produção e o consumo no país. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a produção de ovos passou de 54 bilhões de unidades e com 99% da produção sendo vendida ao mercado interno, a média de consumo é de 257 unidades por habitante em média. A nutricionista explica que os ovos podem substituir as carnes sem prejuízos. Sim, a gente pode fazer o consumo desses ovos sem medo, como uma boa fonte de proteína. Outra possibilidade são os grãos de leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Esses são alguns que nós podemos consumir no dia a dia. Outra substituição frequente é a do leite pelo soro do leite. A mestre em nutrição pela UNB afirma que o subproduto até contém proteína, mas não o cálcio. E dá outras dicas. A gente precisa se lembrar que a nossa principal e mais biodisponível fonte de cálcio é o leite e também a gente vai ter esse mineral nos seus derivados. Com relação ao consumo de frutas e hortaliças, a gente não deve abrir mão. Então, a melhor dica que a gente pode ter é: vamos consumir frutas e hortaliças que a gente chama de sazonais, ou seja, de cada época. Na primavera, no verão, no inverno, a gente tem diferentes frutas em diferentes safras. Nesses momentos, a gente consegue ter alimentos com menor preço e com melhor biodisponibilidade dos nutrientes que estão presentes ali, ou seja, eles vão ser mais facilmente absorvidos pelo nosso organismo. O álbum da Copa do Mundo virou uma verdadeira febre entre todos os apaixonados por futebol. Aqui em São Paulo, várias pessoas se reúnem em um dos principais cartões postais da cidade para trocar figurinhas. Há pouco mais de 2 meses para o início da Copa do Mundo do Catar, o estádio do Pacaembu, que passa por uma modernização em sua estrutura, recebe aos finais de semana dezenas de colecionadores de figurinhas de todas as idades e com só um objetivo: terminar a coleção do álbum da Copa. Desde as crianças que sonham em ver o Brasil ser campeão da Copa pela primeira vez, até os mais idosos que querem reviver as emoções de um país pintado de verde e amarelo, todos estão enlouquecidos pelos cromos e figurinhas especiais, as mais raras dos pacotinhos. Para facilitar o acesso e interatividade de todos, a administração do estádio cedeu o espaço externo do prédio para os encontros entre colecionadores. Bem comum nos últimos anos de Copa do Mundo, no último final de semana, esse evento de troca de figurinhas se tornou oficial. Existem apenas 2 regras a serem seguidas no evento. Dentro do museu, é proibida a comercialização de quaisquer itens, sejam figurinhas avulsas, envelopes ou até álbuns completos. E a segunda é a seguinte: não pode sair do local sem ter trocado pelo menos uma figurinha e se divertir. A coleção de figurinhas da Copa do Mundo também surge como uma oportunidade de apresentar o mundo do futebol às crianças. Não é raro observar durante os fins de semana famílias inteiras envolvidas nas trocas de cromos no Pacaembu. Pais, mães e filhos, em um sábado ensolarado, se juntam aos outros colecionadores.
Vale ressaltar que os encontros são gratuitos e abertos a todos os públicos das 9h30 da manhã às 3 da tarde, todos os sábados, em frente ao estádio do Pacaembu. Para participar, basta levar suas figurinhas e dar início à diversão. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Se quiser rever algumas dessas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!